Boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista e terapeuta. E aqui no meu canal eu ensino pessoas como superar medos e inseguranças que destroem as relações. Bom, esse é o nosso programa Liberdade para Dentro da Cabeça, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas, e você pode convidar seus amigos, já aproveita, manda um aviãozinho, convida todo mundo aí, convida o pessoal, né? E hoje, no nosso programa, o episódio será dedicado à negação. Negar sua origem é trazer o mal para o seu corpo. Deixa eu trazer o nosso assunto de volta, que isso é bom demais. Negar sua origem é trazer mal para o seu corpo. Livre-se disso assim. Olha, não é praga não, tá? Não estou rogando praga, não. É uma constatação. Nós não entendemos muito bem os adoecimentos. E acreditamos, isso vem de longa data, né? E a classe médica, querida, amada classe médica que nos salva, nos ajuda, né? Às vezes não consegue fazer uma conexão entre os adoecimentos emocionais e mentais e o adoecimento do corpo. Ah, tá com gripe, tá com infecção na garganta, tá com gastrite, H. pylori. Então, o nosso corpo é feito para funcionar. E toda a nossa máquina, mente, emoções e corpo é integrada. E nós temos um sistema de defesa para que as doenças não nos invadam, que a gente não seja tão suscetível à doença. E esse sistema de defesa, a nossa imunidade, ela é reduzida quando adoecemos. Estou falando adoecemos, né? Emocionalmente, quando a gente entra em desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional, ele não acontece apenas agora. A gente traz ele da infância. Porque lá na infância, a gente estava em desenvolvimento. Desenvolvimento mental, cognitivo, emocional, físico, comportamental. E lá a gente não tinha muitas condições de entendermos ou fazer uma resistência ao que estava acontecendo. Então, tudo nos abalava, tudo era impresso em nós. E a gente se fragiliza e traz essa fragilidade até os dias de hoje. Mas nós criamos um sistema, desde a infância, que eu chamo de uma rotina inflamada e doentia. É uma rotina de medo, rotina de insegurança, rotina de preencher o dia de trabalho para que eu não tome contato com dores que dizem que eu sou fraco, que eu tenho que ser perfeito, né? Então nós criamos uma rotina e vivemos dentro dela, como um peixe que dentro do aquário não percebe que está dentro do aquário, né? Então é preciso transformar essa rotina, criar um novo estilo de vida, pensamentos, emoções e comportamentos. Bom, o que é que isso tem a ver com a negação? É porque lá na infância muitas coisas doeram em nós e a gente não se agrada muito mais de algumas coisas que aconteceram, é ou não é? Então eu quero começar falando um pouco sobre orquestras sinfônicas. Você conhece, né? Vocês já devem ter visto orquestras sinfônicas, como funciona, né? Aquela série de instrumentos musicais, né? Coisa bonita, né? E esses instrumentos musicais, eles tocam harmonicamente. Cada um tem a sua sequência de notas, de ritmos, né? Harmonias, cada um. Os violinos têm a sua sequência. Os cellos têm a sua sequência, os contrabaixos têm a sua sequência, as flautas têm a sua sequência específica. Nem todo mundo vai tocar igualzinho, cada um toca de uma frequência diferente, harmonicamente, né? Então,
Acontece que numa orquestra tocava filho, mãe e o maestro era o pai da família. Esses três estavam na mesma orquestra. E o filho, uma vez, revoltado com o pai, resolveu não seguir os comandos do maestro. E ele começou a desafinar na orquestra. E ele não aceitava que o maestro desse as ordens, as instruções, o alto, o baixo, o rápido, o calmo, só aquele, cala a boca você, só aqueles. O filho que tocava violino não aceitava que o pai desse as instruções para ele. Ele resolveu tocar diferente, né? Porque ele testemunhou lá na casa dele, não nos ensaios, não na orquestra, testemunhou na casa dele que o pai era meio egoísta. A mãe servia os pratos para o pai comer e aquele garoto lá não gostava muito disso, não. Como assim serve o pai? E o pai come o melhor bife, e o pai come a melhor salada primeiro, e não deixa para ele, né? E aquele garoto revoltado, sabe? E aquela revolta ele resolveu romper na orquestra e tocar diferente. Imagina o que aconteceu? Ele não obedecendo às instruções do maestro. Que desorganização, que caos que virou. E ele começou a ser visto pelos colegas como esse cara não toca bem. Ah, não, esse violinista aí tem que sair daqui. Oh, vai tocar em qualquer lugar, menos aqui, atrapalhando. As relações começaram a ficar conturbadas. Ele começou a ser visto de um jeito diferente. Ele começou a se sentir mal. Ele se afastava, entende? E aí você pergunta o que tem a ver a orquestra com a nossa vida. Pô, eu dei as dicas aí, pai, filho, mãe, né? A nossa vida é mais ou menos assim. A gente resolve negar o maestro, resolve negar aquela violinista principal, e a gente não quer seguir os toques, a instrução do maestro. E a gente se afasta, e a gente se exclui, e a gente nega da onde a gente veio, né? E isso entra na nossa vida, tá? Vem de onde negar as raízes, Acrísio? Eu dei uma dica. Lá na infância, dor e traumas, não é? Vem de onde? Das dores e traumas. Na infância, uma garota perde o pai falece, e a mãe, empobrecida, não tinha como ter dinheiro mais em casa. E aquela menina já tinha 13 anos, 14 anos. E a mãe resolveu agendar saídas com homens para aquela adolescente. Ela odiava aquele momento, mas era preciso porque a mãe mandava e ela obedecia. Bom, ela cresce, se torna adulta, se casa e ela sofre muito com aquelas memórias e ela quer rejeitar, negar as raízes dela, por causa da dor do trauma. E ao fazer isso, ela perde os comandos do maestro, da onde ela vem. Basta saber que a dor e trauma me faz querer negar as raízes, entende? Outra pessoa apanhava muito do pai, todos os dias, e ela sentia muito. Ela não odiava aquilo. Ela nega, até hoje, amar, gostar, ter admiração por aquele pai. Ela nega isso, não quero saber dele, por causa dos traumas de infância. Tá? Bom, o que mais? Vergonha e julgamento. É um dos motivos que leva você, ou a pessoa, desculpa, você não, leva a pessoa a querer negar as raízes. Eu tenho vergonha do meu pai.
Meu pai era bêbado. Meu pai aprontava. Uma, uma aluna ela me contou que sempre ia com o pai, ela era pequena, aos bares, porque ela quem trazia o pai amparado por ela, né? Um dia ela não pôde ir, ela não foi, foi o irmão dela. E o pai caiu num bueiro. E naquele dia o pai disse: isso aconteceu por sua culpa, porque você não esteve comigo. E daquele momento em diante ela rompeu com o maestro, ou com o pai da vida dela, entende? E ela sempre sentiu vergonha dela, a culpa e a vergonha, porque ela causou aquilo no pai dela. Causou aquilo que ele caiu no bueiro e precisaram chamar o bombeiro para resgatar o pai bêbado de dentro do bueiro. Não. A vergonha dela não ter cuidado do pai. O pai ter dito que a culpa era dela. E ter medo dos julgamentos, julgamentos das pessoas, do mundo que fala: pô, você é filha daquele bêbado? Você é filha daquele camarada? Você é filha daquela mulher? Sabe? Então, isso faz com que a pessoa queira negar a origem de onde veio, porque eu não quero ter relação com isso. Né? Tá? São muitos os motivos, mas eu queria trazer esses dois para ficar bem concreto em sua mente o que leva alguém a querer negar as raízes. Mas o que você perde negando as raízes? Eu me lembro, certa vez, uma aluna, ela depois de umas 20 horas de processo terapêutico, ela disse assim: eu não queria que o meu pai existisse de jeito nenhum. Quando falava dele, ela espumava de raiva. E foi muito difícil o processo para ela, porque estava muito forte as dores e a mágoa. E a grande dor é que ele nunca reconheceu a paternidade. Quando a mãe engravidou dela, o pai fugiu e nunca aceitou a paternidade. Ela procurou por várias vezes e não encontrava. O pai se casou e teve outros filhos. Ela ficou sabendo disso. Bom, depois que ela resolveu essas questões dentro dela, aceitou a vida dela, que eu vou falar mais para frente, aceitou a vida dela, aceitou a história dela, aceitou o pai que ela tinha, o maestro da vida dela, ela deixou de rejeitar e disse: eu sou desse lugar, eu sou dessa raiz. Bom, depois do processo terapêutico, ela procurou o pai dela e disse que era muito sentida, que tinha muita raiva, e ele explicou o que tinha acontecido, que amava muito, e eles se perdoaram, ambos, mutuamente. Foi na época da Copa do Mundo, há 10 anos atrás. E ela foi, depois de 21 anos, a um jogo com o pai, olha só, vestida com a camiseta da empresa do pai. No mês seguinte, o pai falece e ela estava plena de amor pelo pai. Tá. O que então você perde ao negar as raízes? A riqueza da história sua, da sua história. A sua história tem riqueza. Não é só o fato do trauma de infância que te dói, mas quando nós temos um trauma, a gente coloca ele na nossa frente e não vê mais nada. Não vê mais nada, porque na nossa frente só tem o trauma. Eu vivi isso com relação ao meu pai. Eu nunca quis me parecer com o meu pai. Eu não gostava da forma como ele se comportava com as minhas irmãs, com os namorados das minhas irmãs. Ele expulsava os caras. Né? Eu não gostava do jeito que ele tratava algumas pessoas duro, brigando. Eu não gostava da forma como ele tratava a minha mãe, como ele me batia. Eu não gostava. E isso
me fez não querer me parecer com meu pai. Isso é uma negação, não é da minha raiz. Bom, o que eu fui fazer? Me parecer com a minha mãe, né? Claro, são as duas imagens que a gente tem na infância. Então, se eu não me pareço com eu não quero me parecer com meu pai. Nessa frase, eu já dizia que eu me parecia, né? Porque se eu não quero, é porque eu me pareço. E aí eu mirei na minha mãe. Só que a minha mãe, além de ser algo que eu tinha dentro de mim, mas eu puxava dela uma imagem para cobrir o que eu tinha do meu pai dentro de mim. Mas dentro de mim tinha o meu pai. Enquanto eu não aceitava, eu não via coisas boas nele. Eu não via a beleza que ele tinha por trás de tudo isso, a luta, a determinação, a atitude dele, sabe? E só depois que eu refiz a conexão com ele, foi que eu pude ver as riquezas da história do meu pai. Eu vou dizer assim, meu pai já tinha 86 anos quando eu tive essa oportunidade. Né? Ele faleceu com 94, então foram 8 anos que eu passei a ver beleza no meu pai. E eu perdi esse tempo todo de absorver coisas boas dele. Por quê? Eu só tinha o que era negativo. Eu não via as riquezas da história. E não só dele, do meu avô, da minha avó, porque eu nunca me aproximei do meu pai para perguntar como era a vovó, como era a vovô. Entende? Nunca. E certamente aqueles dois, aquele casal, meus avós, foram bravos, foram fortes, determinados, com todo o sofrimento deles no interior da Paraíba. Entendeu? E eu perdi essa riqueza que certamente estava dentro de mim. O que mais eu perco? A força da minha raiz. Meu pai e a força da minha mãe, descomunal. A força do meu pai, impressionante, mas eu perdia isso. Eu posso ser tão forte quanto eles, porque eu sou filho deles. Eu posso ser um realizador, porque eu sou filho deles. Como meus avós, meu bisavô, meu avô Acrísio, era um camarada de muito sucesso em Natal, Rio Grande do Norte. Ele era um sapateiro, um artesão, ele fazia sapatos. Que riqueza, né? Atrás da década de 40, que riqueza. E, puxa, eu perdi isso, porque eu não quis as minhas raízes. E a gente vive nos dias de hoje achando que não tem passado nenhum, né? Eu vou começar tudo do zero. Como assim começar tudo do zero? Gente, teve uma pessoa que eu conheci, ela tinha um problema muito grande, era altamente depressiva, ela não dava certo no trabalho, ela tinha sérias dificuldades de gestão financeira na vida dela. E conversando com ela, ela disse assim: eu fugi da casa, da fazenda do meu pai, eu morava na fazenda, eu fugi porque eu odiava ele, e na noite em que eu estava no campo, embaixo de um pé de árvore, eu disse: eu não me chamo mais o sobrenome da família, vou me chamar o nome dele, mais o sobrenome daquela árvore onde ele estava. Ele rompeu definitivamente com a família dele. Olha só, começar do zero? Como assim? Perder tanta riqueza, não é? Tá, então vamos em frente. O que negar as raízes causa em você? Quais as consequências de negar as raízes? Você imagina? Eu disse que faz mal para o nosso corpo. Negar a sua origem é trazer mal para o seu corpo. Né? E traz, expliquei no começo que a nossa mente, nossas emoções e corpo é uma coisa integrada. Se eu odeio, na terça-feira eu fiz uma live falando sobre desconexão e contei a história do De Volta para o Futuro, né, do McFly, e que ele atrapalhou o namoro dos pais lá no passado e ele estava desaparecendo. E é o que acontece, entre aspas, conosco, quando a gente quer tirar o pai ou quer tirar a mãe da nossa vida. Eu estou tirando minha vida, poxa.
né? Então vamos ver as consequências. Primeira consequência, dificuldade de se identificar quem sou eu. Sabe que tem gente que perde as digitais? O que isso significa? Perder a digital, perder a identidade, não é mesmo? Então, quantas pessoas, talvez você sinta dificuldade em dizer quem sou eu? Quem sou eu? Do que eu sou capaz? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Essa é uma consequência de negar as raízes. Mas negar as raízes não precisa ser como o rapaz que saiu da casa dele e deu o sobrenome dele daquela árvore. Não precisa ser assim. Eu disse, eu queria me parecer com a minha mãe, porque eu não queria me parecer com meu pai. Isso é uma forma de negação. Eu deixo de receber dele riquezas e eu perco o valor de quem eu sou. Quem sou eu mesmo? Quem sou eu? E quando você me pergunta hoje, quem é você, Cris? Eu sou filho de Geraldo Medeiros Santiago, primeiro-tenente do Exército Brasileiro, farmacêutico bioquímico. Ele tinha orgulho de dizer isso. Cara fervoroso, religioso, crente, acredita em Deus, católico, filho de Maria da Conceição Sobral de Medeiros, carinhosa, uma mulher zelosa, cuidadora dos filhos, né? Amorosa, estudiosa, lia todas as noites, tinha um livro na cabeceira da cama dela. E eu tenho isso deles. Eu sou. A dificuldade de se identificar nasce da negação das raízes. Quem é você? Né? Eliane Souza, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá. Mais uma consequência de negação das raízes, problemas de autoestima. Eu não me amo, mas claro, sabe por quê? Porque parte de mim é meu pai, parte de mim é minha mãe. Eu não quero esse cara, então eu não me amo. Como me amar se eu odeio as minhas raízes? Entende? Gosto de dizer um exemplo da bananeira. Eu fui, não sei se tem alguém de Minas Gerais aqui, uai, se tem, diga. Eu fui em Patos de Minas visitar os tios da minha esposa. E lá nós fomos à procura de o rizoma da banana da terra, que a gente queria plantar em casa a banana da terra. A gente já tinha mais de 20 pés de banana e faltava a banana da terra. E aí nós conseguimos, finalmente. Já tinha ido em Campo Grande, em vários lugares procurando o rizoma da banana da terra e não achávamos. E aí a gente plantou. Olha, no cuidado das bananeiras, a gente aprende muita coisa. A banana não dá como dá no supermercado, rapidão, você entra lá, em 15 minutos você está com a penca de banana na mão. Na terra não é assim, levam 18 meses de cuidado, de rega, de adubação, para você colher uma banana. Se aprende a cuidar, a zelar de organismos vivos que nos alimentarão, né? Tá. E aí, aquela banana que deu depois de 18 meses é a mesma daquela que nós pegamos a 300 quilômetros de distância. Mesmo formato, mesmo tamanho, mesmo sabor. É a banana. Então, não importa quanto tempo se passou, eu sou filho dessa raiz. Então, problemas de autoestima surgem quando eu nego as minhas raízes. Presta atenção. E se você percebe o que fazer, né, Cris? Poxa, eu vou mostrar o que fazer. Ó, terceira causa do que gera negar as raízes. Terceira consequência, conflitos nos relacionamentos. E sabe por quê? E eu vivi isso porque o que você esconde dentro, você foge. Eu escondia a minha semelhança com meu pai. E sabe o que acontecia? Eu atraía pessoas parecidas com ele. E eu brigava com essas pessoas.
Então, os conflitos nos relacionamentos surgem porque eu nego a minha raiz. É fundamental você se integrar à raiz. E se integrar à raiz não significa, eu vou lá abraçar, ele vai ser bonzinho comigo. E talvez não seja isso. Integração da raiz é em você, dentro de você. Né? Tá. E de repente você diga, Cris, para de besteira, gente. Milhões de pessoas estão, nesse exato momento, se reconectando com as origens e se tornando pessoas fantásticas. O que você ganha ao se reconectar? Presta atenção. A descoberta de quem é você. E nessa semana, os meus alunos estão vivendo isso, e eles podem testemunhar aqui. Né? Eles estão tendo muitos insights e sacadas, percepções que estavam escondidas, ou mesmo aquelas que eles sabiam que existiam, eles não conseguiam fazer conexões. E assim, de um primeiro momento assusta, mas num segundo momento engrandece, porque eu descubro os caminhos e agora eu sei o que fazer com isso. O que foi que me afastou, que me desconectou, que me distanciou deles, me fez negar, né? Então, descoberta da minha identidade, quem sou eu. E quando eu fiz isso, eu passei a ver meu pai com um novo olhar. Cara, eu olhava meu pai e dizia, esse é meu pai, que fantástico. Cara, esse cara, eu olhava para ele e eu não aceitava ver as belezas que tinham por trás desse aspecto bronco, de lobo mau que eu via nele. Sabe? Então, cara, quando você se descobre a sua identidade, a partir da reconexão, brotam novas percepções sobre essas pessoas. E mesmo que não brote, você vai encontrar riquezas por trás de tudo isso. Como é que uma pessoa, tendo vivido o que eles viveram na infância deles, poderiam dar algo de diferente? Nós hoje temos um enxame de informações, uma avalanche de informações à nossa disposição. Eles nunca tiveram essas informações. E eles só fizeram o que eles sabiam. Então, eles foram corajosos, sabe? Destemidos. Erraram, mas eles só fizeram o que sabiam. Tá? Descobrir sua identidade é o maior benefício que você pode dar a você mesmo. E outra oportunidade que você vai ter, outro ganho, é quebrar ciclos. Se houve ciclos negativos, como, por exemplo, abusos, traições, mortes, doenças, esses ciclos que você olha para o bisavô, para o avô, para o pai, e começa a perceber, você vai ter a oportunidade de quebrar em você quando se reconecta. Porque se você continuar fugindo, você vai repetir os ciclos. Esse é o maior dano que você tem. Então, o maior ganho é, ao se reconectar, poder dizer, pai, eu me pareço com você. Agora eu posso fazer diferente. Tá tudo certo. Entendeu? Então, essa é uma joia preciosa que está na sua mão. Mas vai depender da sua coragem de acreditar, confiar, como meus alunos estão fazendo, e vão atravessar esse corguinho. Né? Como a crise se reconectar? Bom, primeira coisa, quem são essas pessoas? Eu digo pessoas, porque por trás do pai, por trás da mãe, existem pessoas que sofreram. Quem são essas pessoas? Olha para a humanidade dessas pessoas. O ser pai, o ser mãe,
estão emprestados a essas pessoas, o corpo delas, né? E se confunde, a gente confunde o ser pai, o ser mãe, com o João, com a Maria, né? E confunde também com o que um falava mal do outro. Você parece seu pai mesmo, cheio de coisa. Ah, você parece sua mãe mesmo, burra. E aí inflama a criança com informações que não era dessa relação filho e pai, filho e mãe, entendeu? Quem são essas pessoas? Busque isso. Busca na história. Ah, Cris, eles já faleceram. Não tem problema. Tem como resolver isso. Além de buscar quem são essas pessoas, que lutas eles travaram? Que lutas? Quantos de nós hoje não temos coragem de mudar algo? A gente se borra de medo de enfrentar o novo, né? Até pedir perdão. Se eu pedir perdão, às vezes a minha esposa faz um negócio que eu não gosto, putz, eu vou ter que perdoar. Mas ela vai repetir essa droga de novo, meu, como? Eu vou perdoar, meu Deus, vai doer de novo. Vai, perdoa, porra. Não é? Que lutas essas pessoas travaram na vida delas e que pode te ajudar a ser mais forte na sua vida. Entende? Ah, olha só. E tem mais, outra coisa, como se reconectar, é como meus alunos estão fazendo. No processo terapêutico, a origem, eu não tenho medo e nem vergonha de dizer, pessoas. É uma riqueza o processo terapêutico. Meus alunos estão na quarta semana agora, saindo da terceira e indo para a quarta semana. Sábado agora, tem o quarto encontrão, são 4 horas, e eles vão entrar nesse momento de reconexão de vida. Então tem passos maravilhosos a serem dados, sabe? E encontrar quem sou eu, definitivamente viver uma vida mais leve, né? Mais leve, livre emocionalmente. Chega de carregar esse peso que não te pertence mais, né? Bom, hoje nós falamos sobre negação, negar as raízes. E falei das causas, das consequências e o que você perde ao negar as suas raízes. E falei também dos ganhos da conexão e como se reconectar. Claro que eu não esgotei todo o assunto, pessoal, porque é tanta coisa, né? É um mundo maravilhoso. E eu prometo que nas próximas lives eu vou diminuir a quantidade de informação para poder aprofundar mais, que eu acho que isso traz mais riqueza para você aproveitar. Por falar na próxima live, que vai ser na terça-feira que vem, o que você acha de saber sobre perdoe e se perdoe? Perdão é o início e o caminho para a superação. Agora, eu ouvi muita gente, muitos alunos meus dizerem, eu achei que eu tivesse liberado o perdão já, e ainda continuo com esse negócio aqui dentro me remoendo. Eu sei o que é isso. Perdão não é um ato intelectual. Perdão não é apenas falar, tá bom, eu te perdoo. Perdão tem 3 níveis de consciência juntos para serem elaborados para que aconteça o perdão. É o perdão cognitivo, dos pensamentos, o perdão das experiências vividas, o perdão do recontar a minha história, tudo isso aqui no cognitivo. Mas não é só. Tem o perdão emocional, como alterar as emoções. E esse perdão emocional passa pelo meu corpo sofre, não gela a sua barriga quando você está com raiva? Antes de começar essa live, caíram todas as conexões. E eu senti na minha barriga um gelo, como fazia muito tempo eu não sentia. E eu senti assim, querendo respirar. Não, vai dar certo, vai voltar esse trem aqui na hora, não é? Então, o corpo, ele traz as informações. Não adianta só perdoar, eu perdoo. Não, não é assim. É mente, experiências, a minha fala pessoal da minha história, as minhas emoções e o meu corpo. Tudo isso junto ao mesmo tempo. E a gente vai fazer isso
aqui no processo terapêutico na quarta e quinta semanas. E vai ser maravilhoso. Então, convido você, semana que vem nós vamos falar sobre a quinta semana, que passa pelo perdão e se perdoar, esse é o maior. Então, esteja na terça-feira, às 19 horas aqui, para a gente falar desse assunto. Pode ser? Já convida seus amigos, convida a família, convida aquelas pessoas que você gostaria de perdoar, de que se perdoassem também, né? Vamos fazer uma festa na terça-feira, pode ser? Desejo a você um ótimo final de semana, que você se perdoe, que você se reconecte, que você encontre suas forças, tá bom? Se você gostou, bota um coraçãozinho, vai. Se você gostou, comenta. Diz que você, o que você gostou. Aliás, vocês não falam muito, né? Pode escrever de vez em quando. Pô, é isso que eu sinto. Pô, é desse jeito. Fica legal. O bate-papo pode rolar, né? Você gostou do tema da próxima live, Tassiana? Então, vai ser maravilhosa a próxima live. Crísio, fala sobre o perdão, mas conduza uma dinâmica. Ah, legal, ok. Vou fazer uma atividade, então, na semana que vem. Tá fechado. A pedido do Carlos, meu aluno. Mas vamos fazer aqui uma atividade. A Renata Fernandes, já fiz curso para ser terapeuta, mas como tudo na vida, não fui até o final, mas adoro esses temas. Tudo na vida você está exagerando, mas como tudo na vida, não fui até o final. Não foi. Você está até hoje. Quando você não termina, você está concluindo isso da sua forma. Eu não termino. Todas essas coisas você não terminou. Você tem força para terminar. Você pode terminar. Entra no processo terapêutico que eu te ajudo a superar isso. Tá ansiosa, Lucilena? Por que você está ansiosa? Gente, não. Ansiosa não. Responde perguntas na próxima live. Respondo. Perguntou, respondo. Gratidão. Falou bem o que eu estou vivendo. Ô, Cida, tamo junto, hein? Envie um abraço para Deus. Falou, Renata Fernandes. Um abraço para você também. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Eu me despeço por aqui. Espero ver vocês na terça-feira, tá bom? Terça-feira nos vemos. Que a vida sorria para a gente a cada manhã. E que toda vez que você acordar, agradeça. Poxa, acordei. Tem vida, né? Beijão. Fiquem com Deus. Tudo de bom. E dá licença que eu vou desligando. Tchau, tchau.